Salve, choferas, hoje recebendo aqui, eu e a Fabi de volta, gente. Olha. Voltei! Recebendo essa fera que tá aqui do nosso lado aqui, ó. Hélio, examinador de trânsito pelo Detran de Minas Gerais, vai bater um super papo aqui com a gente. Né, Lin? É isso aí, tamo junto aí, Preparado para o combate? Uai! Eu tenho uma lista desse tamanho aqui de Meu questionamento, hein? Meu Deus. O bacana da gente conversar aqui, Hélio, é que você já teve dos dois lados do balcão, né? Já Sim. foi instrutor Sim. e examinador pelo Sim. Detran de Minas. Você foi examinador por muito tempo? Não, eu não fui examinador por muito tempo. Eu entrei na banca em 2015, 2016, mais ou menos, e encerrei agora de 2021. Eu saí, eu fiquei uns 5 anos só como examinador. Porque eu fui instrutor, antes de ser examinador, eu fui instrutor. Né, como eu te contei, eu entrei na polícia em 97. Em 98 para 99, eu já fiz o curso de instrutor. E eu trabalhava na delegacia. À noite eu ia dar aula de autoescola, né? Eu tinha um carro, na época agregado, aquela época do agregado. Aí eu tinha um carro agregado na autoescola. E eu trabalhava como instrutor à noite. E você ficou quanto tempo trabalhando como instrutor? Nossa, eu fiquei muitos anos. Muitos Fiquei anos? muito tempo. Até que em 2007, eu montei uma motopista oficial lá em Santa Luzia. Entendeu? Aí montei como instrutor, né? Montei uma pista de moto, comecei a trabalhar de instrutor de moto, ainda na polícia também. E logo depois, como eu te falei, surgiu aquela situação que eu não poderia mais. 2010, resolução 358. Eu não poderia mais continuar policial e dando aula de instrutor. Aí eu encerrei, já estava casado, minha esposa passou a tomar conta de tudo. Hoje a gente tem lá, né? Hoje eu estou aposentado, estou com ela lá. Ela tem lá a motopista, tem autoescola, ela é proprietária de autoescola, entendeu? E eu, em 2000... Aí eu fiquei sem dar aula muito tempo, só na polícia mesmo. E depois eu fiz o concurso de examinador. Aí fui ser examinador, cumpri minhas etapas todas, saí agora em 2021. Mas você ficou o quê? 5 anos, 5 anos. 5 Passou anos. muita gente na sua mão, hein? Sim, passou. Passou muita Você gente. trabalhou na região metropolitana de BH, Eu trabalhei né? em BH e nas regiões metropolitanas, né? Eu examinava em Belo Horizonte nas regiões metropolitanas. Região CEPEL, aquelas bancas ali que você CEPEL atendia. é BH, no caso, né? Aí CEPEL, Gameleira, mais... E tem São 3 dentro de Belo Horizonte, né? Isso. Isso. CEPEL, Essas 3. Gameleira, isso mesmo. Essas 3 dentro de BH. Isso. Aí eu ia para outra cidade, Itaguara mesmo, também a gente já foi muito em Itaguara. Aí em Santa Luzia, só que em Santa Luzia eu não ia, porque minha esposa tem autoescola lá, então eu tinha um impedimento que eu mesmo pedi para que eu não fosse examinar em Santa Luzia. Então eu não ia em Santa Luzia, mas Betim, Sabará, Caeté, essa cidade toda assim a gente Você ia mora em fazer Santa isso. Luzia? Eu moro em Santa Luzia. Você sabe falar por semana quantos alunos você examinava? A média ou mensal ou por semana? Uma média de banca, aluno né? por banca? Por banca, você fala eu ou a banca toda? Ah, Só eu como só examinador? você, Cada carro... Nossa, mãe, você me pegou. Cada carro aí... Nossa, mãe, seriam Uns 30 exames por banca, né? uns 30, 40 exames por banca meu. Né? Porque pegava aí 5 alunos em cada carro, né? A gente começava o exame 8 horas e até meio-dia, 1 hora da tarde, 11 horas. Então, uns 40 a 50 alunos. E você tem uma... Nas casas lá a gente chamava de candidato, né? Você tem uma ideia de índice de aprovação naquela época? Fraco, né? 50-50? Não. Muito mais de 50 de reprovação. Reprovação? Reprovação Você acha muito que grande. chegava ao quê? Eu acho que chega em uns 70, 60. 60% de reprovação? Uhum. E você acha que a reprovação está ligada ao quê? Ao nervosismo do candidato ou à falta de preparação para o dia da prova? O que acontece? Eu defendo muito a situação do seguinte. Eu penso que o nervosismo, na minha opinião, está ligado à falta do preparo. Todo mundo fica nervoso, né? Todos nós normal o nervosismo. Antes de você continuar, nós vamos fazer um teste para ver se essa teoria sua está certa. Ó, que a gente sair aqui do estúdio, nós vamos nos avaliar um ao outro. Eu vou te avaliar, você vai me avaliar. Sim. Eu vou ficar nervoso. Preparado você está. Eu vou ficar nervoso, mas eu te dou certeza que eu não vou errar. Então, vamos ver. Não, eu acho que eu vou errar. Eu dou certeza que não. Não, errar você não... Não, principalmente pelo tempo que a gente tem de dirigir, eu acho que é um pouco difícil, né? Mas, assim, eu penso o seguinte, Ronaldo, entenda o seguinte,
Eu acho que a pessoa que não treina, que não está preparada... Você não falou se você topa. Topa o desafio? Topo, claro, toda hora. Você me examina, eu te examino. Com certeza. Quem vai primeiro é no Paroímpa? Topo, vamos, você que sabe, se você eu quiser. quero dar pitaco. Vamos no seu carro ou no meu carro, para não ter privilégio. O meu automático. Ou no meu. Ou no meu com o meu automático. Mas eu penso que a pessoa... eu já vi isso muito, gente, é sério. A pessoa, às vezes, ela não se preparou. Aí ela está ali fazendo coisas que a gente vê que é falta de preparo, falta de estar treinando. Eu estou muito nervosa. Eu começo a justificar que ela está errando, porque ela está nervosa. Ela está nervosa, eu concordo que o que vai acontecer é nervosismo, é claro. Você acha que eu não estou nervoso aqui com você, cara? Uma pessoa igual você, você está doido? O nervosismo é normal. Mas agora, eu não posso justificar o meu erro com o nervosismo, cara. Eu penso assim, sabe? Pela minha experiência que eu vi, muitas pessoas tentam justificar o erro dela... A falta de preparo, no caso. A falta de preparo do erro com o nervosismo, entendeu? O nervosismo é normal, é comum. Mas não chega... Tem gente nervosa e passa no exame, faz tudo certinho, tá nervoso pra caramba. Mas o quê? Tá treinado, tá capacitado para aquilo. Eu acho que todo mundo que vai fazer prova tá nervoso. Não tem um que vai prestar exame que ele não tá nervoso. É o que a gente sempre fala. Quando o aluno tá com a gente na aula, ele tem que ter um rendimento assim de 90% a 100%. Porque no dia da prova, ele vai chegar a uns 70%. Nesse percentual de 90% a 100%, de preparação para a prova. Sim. Porque no dia do exame ele vai chegar lá e tem um rendimento de 70%, porque realmente cai muito. Isso é o que eu e a Fabiana, como instrutores, temos de percepção, que o aluno perde cerca de 30% da capacidade técnica dele de uma aula para um exame. Mas a gente tem aqui são dois psicólogos, um psicólogo e uma psicóloga, que trabalham... Não fazem parte da equipe, mas trabalham com a gente em alguns cursos, alguns treinamentos. E eles já afirmaram aqui que a pessoa chega a perder 80% da capacidade técnica por causa de descontrole emocional. 80%. Não falaram que todos vão chegar, mas que chega a perder 80% da capacidade técnica. Aí, falando em números, vamos dizer que a pessoa numa aula estivesse acertando 10 de 10 balizas que ele fizesse. Ele cairia para 2 em 10. Sim. Falando em números. Em questão de pontuação no exame ali, porque ele é um exame quantitativo, analisa a quantidade de pontos que perdeu, né? Se numa aula ele está ali perdendo 1, 2, 3 pontos, ele chegaria a 10, 12 no exame. Olha que realidade. Eu até concordo, sim, tem a ver, sim. O que eu digo é o seguinte, eu estou dizendo aquelas pessoas que culpam de realmente estar ruim mesmo, não tem gente que está ruim, cara. Aí ela não passa e fala assim, porque eu estou nervoso. Cara, não é porque tá nervoso não, cara, é porque você não está treinando. Cara, na minha época, eu tenho certeza que você vai lembrar disso também, cara, as pessoas faziam 80 aulas, filho. 60 aulas, 50, 80. Hoje as pessoas fazem 20 aulas e quer fazer exame. Às vezes a pessoa não sabe, não está podendo, sabe nem passando marcha, nem o tempo de marcha e quer fazer exame, entendeu? Então as autoescolas, eles sabem do que eu estou falando, os pessoal que dão aula, os instrutores, as autoescolas, sabem muito bem do que eu estou falando. Tem pessoas que não estão em condição. Não é porque ela está nervosa, não. A grande dificuldade também é a questão financeira, né? Eu tenho certeza que se chegasse para a pessoa e falasse, você pode fazer aula à vontade, ela faria muito mais aula do que 20, 30. Eu acho que a situação seria prioridade também, né? Porque tem coisa também que a pessoa gasta muito mais, às vezes, que dá prioridade, às vezes, para alguma coisa e deixa de dar prioridade para outra. Eu costumo bater muito em cima disso, sabe, Ronaldo? Eu acho que as coisas se tornam caras quando ela não é a sua prioridade. Quando ela é sua prioridade, ela não se torna tão cara mais. Verdade. Então, as pessoas, às vezes, vai tirar a carteira, é caro demais, aí já coloca esse obstáculo que é caro. Então, não é a sua prioridade. Se for sua prioridade, pode ser caro o que for que você vai tirar hoje. A pessoa que se empenha em tirar a carteira, ela tira. Pelo tempo que eu tenho mexendo aí nesse ramo aí, pessoa que se empenha em tirar a carteira, ela tira a carteira. Eu tomo por base a minha experiência própria. Eu passei em 5 categorias, nunca fui reprovado. A, B, C, D e E. E assim, eu fui tirar C, D e E depois de já instrutor, né? Mas A e B eu não era instrutor. Aliás, a B eu tirei num Fusca que eu tinha. 94, eu tirei no Chevette. Peguei banca de Belo Horizonte, chegava queimando de examinador. No dia que eu fiz, eu já contei isso várias vezes, foram mais de 800 candidatos com menos de 30 aprovados. E eu estava entre esses 30. Então, quer dizer, a preparação. Mas eu morava em Moimirim, uma cidade próxima aqui, pequenininha a cidade. Naquela época devia ter uns 10, 12 mil habitantes. Nossa. 2 policiais, revezavam um dia, um trabalhava, outro. Aí a gente andava para lá e para cá mesmo de carro sem
sem carteira. Antigamente era... Porque hoje em dia já não é possível nem recomendável, né? Então a pessoa tem que aprender na autoescola mesmo. E cá para nós, para ele chegar num nível assim de preparação, nível técnico, para ele chegar lá e fazer um exame razoável, pelo menos de maneira que você consiga considerá-lo uma pessoa apta a tirar habilitação, com 20, 30 aulas ele não vai, né? Você concorda? Você como instrutor, você foi instrutor muito tempo também? Fui instrutor muito tempo, como instrutor, como examinador, 20 aulas é muito pouco. Quando eu dava aula, assim... Se a gente fazia 50, 60 aulas, cara, que eu dava quando eu era instrutor, cara. Olha isso. Quando eu pegava o aluno, eu já no início, já falava claramente, só para ficar claro para você, 20 aulas não é o suficiente. Então, eu já plantava essa semente que ele teria que comprar mais aulas na primeira aula dele. Na primeira e na segunda, eu já falava, tem que ficar claro para você que 20 aulas não é o suficiente. Não é porque você não está pegando as coisas ou porque eu não estou dando meu potencial de te ensinar. Mas não é suficiente, você não consegue. Então, eu sempre falei para o aluno e eles sempre entenderam que precisava de uma boa quantidade de aula adicional para chegar lá no exame e fazer a função dele, o papel dele lá, né? Entregar o melhor dele. E eles entendiam, mas eu também tinha essa relação. Desde o primeiro eu falava, não é o suficiente. Então, quando a pessoa vai tirar a carteira, ela tem que entender que 20 aulas é o mínimo. É raríssimo mesmo pessoas que vão chegar lá no exame com 20 aulas e ser aprovado. Porque a gente tem relatos dessas pessoas que chegam lá. Mas é raro. Normalmente é uma pessoa mais jovem, já dirige há muito tempo, sem carteira, que negócio. Aí o cara tira só aqueles vícios, aqueles automatismos incorretos lá e vai lá e passa. Tem domínio do já carro. tem domínio do carro, exatamente. Agora, uma pessoa que nunca dirigiu, né? Você tem que passar para ela tudo em 20 aulas. A pessoa quer 20 aulas aprender tudo. Entendeu? E eles levam no pingo da letra isso aí. É no mínimo 20. Aí o cara acha que é 20 exames. Isso é uma falha que acontece, a pessoa acaba sendo induzida a entender que são 20 aulas por conta do que está na resolução do CONTRAN. Se a autoescola tivesse autonomia, né, e passasse também a confiança que o Conselho Nacional de Trânsito espera, né, para dar essa autonomia para a autoescola, porque a gente sabe que, infelizmente, o pessoal acaba pecando isso aí. Talvez não precisasse estabelecer um número X de aulas, né? Até porque a pessoa, igual você falou, aquela pessoa que já dirige, já tem muita prática com carro, 20 aulas costuma ser até muito para ela. É o que acontece na motopista, né? O cara que já chega lá pilotando. Mas olha a diferença. 20 aulas para alguém que, pelo menos a minha experiência, para alguém que nunca sentou numa moto com 20 aulas, você consegue preparar ela pro exame. Sim. De motopista. Sim. Eu consegui. A diferença de carro você não consegue, mas de moto com 20 aulas é o suficiente. Mesmo porque a moto é aquele pedaço ali, não né? Tem é aquele ali o tempo todo. Exatamente. Então, não tem nenhuma intercorrência de trânsito. Por isso que 20 aulas na motopista você prepara uma pessoa que nunca andou de moto. Diferente de carro. E antes da gente começar a falar sobre o que você acha do atual processo de formação, o que você acha que deveria mudar, a gente trocar umas ideias, que eu acho que daqui vai sair conversa boa, hein? O óculos escuro. Todo examinador faz parte do uniforme? Óculos escuro? Cadê o seu? Você fez? Eu esqueci, eu aposentei o meu. Tem o chicletinho também, né? Chicletinho? Tem uns que os Chiclete não faz parte. Eu sigo criando uma situações, Ronaldo, que sinceramente a gente que está lá dentro nem vê. É sério, cara. Eu fico vendo... Depois eu fico vendo umas coisas que, tipo assim... Cara, umas coisas que vai criando... Eu tive uma live com o Thiago, ele até mandou um abraço pro Thiago Araújo lá de Vespasiano. Tive uma live com ele lá. É o seguinte... Thiago da moto? Não, um outro. Ele lá de Vespasiano. Aí eu comentei com ele o seguinte, é até ruim de falar, cara, mas tipo assim, cara, o examinador não tá nem aí pro candidato, senhor. Aí o cara fica preocupado com o examinador, a cara desse aí é ruim pra caramba lá. Nossa, esse óculos escuro. Cara, e o cara tá ali fazendo o serviço dele ali, e não quer nem saber o que você pensa dele, Cara, e quantas vezes eu vi isso? O cara entra, faz o serviço e tal, entendeu? Aí fica todo mundo lá de fora criando aquelas situações. O óculos escuro é para olhar... Para que é o óculos escuro? Que eles falam, para que é? Para olhar de rabo de olho sem saber que ele está te olhando. Tipo assim... Para esconder o olhar de mal, para dar um aspecto mais de mal. Tem isso, né? O examinador que fica atrás, igual no meu caso, por exemplo, se eu não colocar o óculos, eu não enxergo nada ali no bom senso. Então, se eu tiver de óculos escuros, eu estou mais ou menos ferrado para marcar o bom senso. Eu tenho que estar de óculos normal mesmo, eu não consigo nem enxergar. Então, não tem nada a ver. É coisa que o pessoal vai criando aí que... Tinha um examinador na nossa cidade aqui que dava 8 horas da noite, mas estava assim, um breu e é de óculos escuros. Não podia tirar. No interior, assim, em outras cidades, eu também não sei como que é, né? A vaidade, né? Porque lá em BH, sinceramente, eu não vejo isso nos colegas lá, não. Enquanto eu trabalhei,
Eu não vi nenhuma situação, vou pôr óculos escuros. Cara, não tem comentário nenhum disso. O cara chega, pega as planilhas dele, vai trabalhar e tal. Não existe esses comentários que às vezes a pessoa... quantas vezes o examinador ganha por cada reprovação que ele tem? Cara, nada a ver, bicho. Tem nada a ver, não tem nada disso na banca. Falta candidato? Como assim? Porque ele ganha por candidato. Falta candidato para você ter que ficar reprovando os outros? Pois exatamente. Você ganha por cada vez que você vai, por exames. Tem 50 exames, você ganha por 50 exames. O Detran não dá conta de atender os que tem lá, né? Exatamente. Vai ficar reprovando para ficar acumulando gente. Tem sentido, cara. Então, as coisas que vão criando aí, que eu acho que é até ruim, até para os candidatos mesmo, que vai criando neles uma situação que não existe, cara. É igual eu costumo brincar que vê o examinador como um monstro, cara. Pô, o cara tá indo ali, cara, o cara não sabe quem é você, de onde que você tá, a sua situação financeira, ele não sabe nada disso, não. Você entra no carro, ele não sabe quem é você, não. Ele senta do lado e vai dando os comandos aí. Aí a pessoa fica, nossa, isso aí é ruim, isso aí é bravo, isso aí... mas tem um que se destaca na banca. Sempre tem uns, dois ou três que são carne de pescoço. Eu vejo isso aí como uma situação de pessoa mesmo, né? Não é nem porque ele é examinador, ele poderia ser qualquer profissão. Não, com certeza. Né? Que eu acho que é da pessoa mesmo, né? Eu não acho que é porque ele é um examinador, não. Ele poderia ser qualquer um outro que ele ia ser da forma que você está falando. Porque eu acho que isso aí é da pessoa, é de criação, é origem. E eu vejo assim. Eu mesmo nunca me exaltei, me achei o máximo, isso que eu era examinador. Eu fazia o meu serviço, né? Fazia o meu serviço, mas eu não vejo isso também. Em 98, com a vigência do atual Código de Trânsito, eu comecei a trabalhar de instrutor. E saí em 2012. Oficialmente, como instrutor, eu saí em 2012. Foram 14 anos. E depois disso, apesar de não trabalhar em autoescola, né? Eu fui ser servidor público e agora youtuber, né? Eu continuei acompanhando, eu vejo a evolução das bancas, o pessoal que sai, o pessoal que chega. Sim, evoluiu toda geração teve ali os seus 2, 3 carnes de pescoço. Uhum. Tem um que é irônico, trata o candidato, os erros do candidato com ironia, com cinismo. Isso é uma coisa... Falta de profissionalismo, né? E inaceitável, né? Inaceitável, isso é um erro, inclusive, técnico, ele pode ser... Ele pode ser aberto um processo administrativo contra ele por conta disso. Diz respeito à resolução 789 hoje, né, atual. Sim. Tem o extremamente grosso. Tem o grosso, aquele sem educação que nem te responde um bom dia, sei lá, porque às vezes o cara já respondeu 300 bom dia para trás, não quer responder o seu, já está chateado, sei lá o que é. Às vezes ele já passou por alguma situação de desconforto antes, de alguém que questionou com ele, tem gente que chega até a desacatar, igual já vi gente saindo do carro xingando, gritando, batendo porta de carro. Aí o cara já não está numa sequência boa de exame. Entra o seguinte, o cara é grosso com o próximo candidato, não saber dividir as coisas. Tem aqueles que chegam de cima para baixo. Aqui em Manhuaçu mesmo tinha um que chegava, eu lembro um dia, o pessoal todo, foi até aqui, eu falo aqui como se eu morasse no Alfaçu ainda. Foi no Alfaçu, quando o exame era no Alfaçu. O pessoal todo assim espalhado para rua fora, as vagas de baliza todas já prontinhas. Ele chegou gritando, como se estivesse gritando com um bandido. Eu quero todo mundo para cá, daqui para lá, instrutor lá, que não sei o quê. Aquele tom de voz, a forma dele agir, já cria um ambiente negativo, não vou nem dizer não positivo, é negativo, com certeza, e vai causar repreensão na pessoa que está ali. Aí já a questão do nervosismo. Quem viu aqui, teve gente que falou assim, eu não quero fazer exame com ele, se cair com ele, eu abro mão do meu exame, conforme aconteceu várias vezes. Então tem esse tipo de profissional. Tem, com certeza. Você tem ciência, consciência disso. Sim, claro. E qual que é a sua orientação em relação a esse tipo de conduta do examinador para o candidato? O que o candidato deve fazer? O problema é o seguinte, o que eu já vi muitas vezes, pelo fato da gente ser policial, né, cara, acaba que isso acaba, a pessoa fica, né, ela é um policial, fica com medo, né? Mas é óbvio que ela pode ir no secretário-geral, né, que é a pessoa que está responsável pela banca no dia, e fazer a reclamação, né? Ou eu vejo até que o instrutor tem que fazer isso, né? Ele tem que ir lá e reclamar. O instrutor não vai fazer porque tem medo de retaliação. Exato. Ele tem medo de retaliação. A única vez na minha vida que eu formalizei uma reclamação contra um examinador e de um erro que eu tinha dezenas de testemunhas, depois ele entrou com a denúncia de crime contra mim na justiça, que é a coisa que eu estava te explicando anteriormente. Então o pessoal tem isso. O pessoal de autoescola não vai fazer reclamação.
Porque o aluno passa, vai embora, está resolvido o problema dele. A autoescola continua relacionando com o examinador. E ele não quer causar um desconforto. Ronaldo, eu vejo que talvez, assim, em outras cidades, tem né? que ser Mas, por conta talvez do seja aluno. mais complicado mesmo, porque é uma cidade pequena. Mas em Belo Horizonte, eu nunca vi isso, não. Tipo assim, de marcar. Porque o que acontece? Por mais que o examinador marque o aluno, vamos supor, esse cara é pelinho, esse cara é chato, pode acontecer isso. Mas prejudicar, porque a gente lá também, o negócio lá é complicado. Se tiver uma reclamação sua lá também, tiver alguma coisa sua lá, você está mais ou menos perdido, cara. Primeiro que você de cara, você toma um balão lá, você não vai mais... Como examinador? Como examinador. Você toma um balão, você não vai mais ser escalado um mês, aí você sente no bolso. E segundo, que te chama lá, te chama a sua atenção, entendeu? Tipo assim, então, lá em Belo Horizonte, o bicho pega, se o cara ir lá reclamar da gente, dá problema. E, por exemplo, a pessoa que chega até ao diretor da banca e faz a reclamação, normalmente essa reclamação, ela segue adiante ou morre ali? Existe um relatório, né? Existe um relatório que ele faz no final de cada banca. Então, encerrou a banca ali, ele faz um relatório do dia. E naquele relatório ele vai constar aquilo. Ele vai constar, ué. Ele tem que constar lá, porque chegou nele, né? É o secretário da banca. O secretário da banca, que é o responsável. Ele vai constar no relatório dele e depois o coordenador da banca chama o examinador lá e conversa com ele. Tudo que é constado. E o aluno, ele consegue receber alguma... Por exemplo, ele fez essa reclamação, ele recebe por escrito alguma... como é que fala? Um protocolo? Um recibo? Eu acredito que nesse caso lá da banca, no momento da banca, não. Porque para isso teria que ser uma coisa por escrito também, né? Do aluno, né? Aí se ele fizer por escrito, protocolar e tudo, aí sim. Mas no meu caso, quando eu fiz, o secretário pediu para botar no papel, por escrito. No papel, sim. Aí eu fiz à mão, dá uma folha em branco, arrumei uma folha em branco, fiz à mão e não peguei contraprova, senão eu teria que fazer 2 vezes à mão, né? Quando você está imprimir, você imprime 2 vezes, o cara assina uma como recebido, né? O certo seria Mas logo depois eu fiz aquela só para formalizar a reclamação, para ter certeza que seria continuada aquela reclamação. E depois eu fiz no papel, bonito, bem fundamentado. Sim. Direcionei ao presidente da Ciretran, na época era um outro delegado regional, não está aqui mais. E eu, em nenhum momento, fui chamado para ser ouvido em relação àquela reclamação e também não vi nenhum resultado, o feedback vindo da Polícia Civil em relação àquela reclamação. E foi uma reclamação muito bem fundamentada, com testemunhas, provas fotográficas e de filmagem. Não Sim. tinha como... Não, alguma coisa precisa ser feita. O negócio foi bem... E não deu em nada. Nem com a pessoa também? Você viu ela examinando? Não deu nada, continuou fazendo exame naturalmente. Então, isso passa a sensação de impunidade para quem está do lado de lá e de fragilidade para quem está do lado de cá. Sim. E assim, eu corri o risco de sofrer a retaliação. E sofri. Não deu nada para quem eu reclamei e a retaliação contra mim veio. Esse tipo de coisa que não deveria acontecer, não deveria. Sabe? Com certeza, não deveria. É o que você falou, é uma realidade diferente também, né? Belo Horizonte é uma coisa. Exato. O interior é outra. Não que lá também não possa não acontecer isso, que pode acontecer. Mas lá a gente está muito mais sujeito à punição, sim. Se tiver reclamação da gente lá, entendeu? Em relação à mulher, por exemplo, tratamento com mulher, cara, tem que ser muito... Tipo assim, a gente tem que ser muito assim, sabe? Porque, vamos supor, se uma moça achar que você tratou ela... Né? Ela fizer uma reclamação lá, você está mais ou menos perdido. Entendeu? Então... Fabiana, o que aconteceu no seu exame de carro? Ele vai ficar remoendo isso agora. A Fabiana falou uns 2, 3 episódios atrás que ela foi cantada durante o exame de direção de carro dela. E aí? E fica até difícil você formalizar uma reclamação dessa, porque a sua palavra conta do cara. Exato. O exame não é filmado. É isso que acontece muitas vezes com as mulheres, às vezes é isso, né? Como é que eu vou provar isso, né? Como é que eu vou provar? O bom que a gente trabalha de 2, né? Tem essa vantagem. Agora? Na minha época não era de 2, não tinha câmera, não tinha nada. Porque o de 2 tem essa vantagem. Ô, colega, não tá ideal o que você tá fazendo e tal. Às vezes um fala com o outro, né? Fala, vai dar problema pra gente você fazendo isso aí e tal, entendeu? Então, às vezes, dá pra... Agora, o cara sozinho é complicado, né? Na verdade, sempre foram 2 examinadores, né? Sempre constou, desde a resolução 168. Mas é porque aqui no interior eles vão fazendo conforme convém, né? Conforme dá para fazer. Eram poucos examinadores, aí ia um só por carro. Aí depois eles entenderam que não pode, porque é contra a norma. Isso é uma norma nacional, né? Isso vai para o Brasil inteiro, não é só para Minas Gerais. Mas, enfim, tem essas coisas. Infelizmente. Felizmente. Eu já pensei, inclusive, em criar alguns formulários prontos
para reclamações de condutas e coisas desse tipo, inclusive com orientação para a pessoa colher o máximo de prova que puder, testemunhal, de foto, o que for. E, assim, uma sugestão que fica para o Detran de Minas Gerais é criar um processo de reclamação, de recurso contra resultado. O Detran do Rio Grande do Sul, que também tem os seus erros, mas muito menos do que no restante do Brasil, é um Detran a ser seguido como exemplo. Ele tem, dentro do manual dele, um passo a passo para você recorrer de qualquer situação. Legal. Minas Gerais não tem. Aí eu quero contestar uma questão aqui, não tem como. Você quer ver um problema? Questão caiu lá. Qual o significado da placa A12? Não caiu a placa. Como é que você responde aí para mim? Qual o significado da placa código. A12? Você me mostrar a placa, eu sei, mas código. E de vez em quando acontece. Não deveria. A BR tá cheio de código da BR. Não deveria, mas acontece. É o tipo de questão que tem que ser anulada. Você não pode penalizar o candidato Claro que por conta não. daquela questão. Então, vamos fazer um recurso aqui, essa questão coisa e tal. Então, ao invés do candidato ter que fazer 21, ele passa a ter que fazer só 20. Tirou aquela questão aí, certo? Semana passada na banca, olha que curioso. O único exame que eu peguei o bom senso para ver, o examinador tinha marcado assim, aliás, né? Porque foram 2, um concordou com o outro. Ele cometeu foi a marcha. Ele errou uma marcha no percurso, falta média, 2 pontos. E anotaram para ele parar o veículo entre 50 centímetros e 1 metro. Falta média, também, é infração média, que ele anotou, né? Cometer qualquer outra infração de natureza média. Aí colocou o artigo 182 e descreveu o artigo. Parar entre 50 centímetros e 1 metro. Infração média, portanto, falta média, 2 pontos. Só que parar de 50 centímetros a 1 metro é uma falta leve. É uma infração leve. Portanto, deveria ser uma falta leve. Ele teria perdido 1 ponto. Ele tinha perdido 2 na marcha errada. Com 1, ele teria sido reprovado ou aprovado? 3 pontos, não, aprovado. Aprovado. Ele foi reprovado. Eu não falei nada. Porque eu já estava lá e o pessoal já fica de orelha. Só Ronaldo vai vir para cá para arrumar confusão. Mas eu não entendi. Ele foi marcado errado? Ele marcou como média? O examinador marcou falta média. Ele entendeu como média. A parar longe do meio-fio. E ela é leve. Média é leve. Ele Vê se eu não vou falar para a pessoa. Arruma a treta no tamanho que eu falei falo. porque o que acontece? Eu já estava lá, pessoal, já veio para cá para arrumar confusão. Fiquei na minha. O instrutor dele estava junto com ele, o instrutor deveria saber. E é raro uma falta dessa também, porque normalmente o candidato ele é treinado a parar perto do meio-fio, né? Ele conseguia achar também dele parar longe do meio-fio, assim, tão longe do meio-fio. Ainda. Você entendeu o que eu estou falando? Normalmente o candidato ele é treinado a encostar, né? A parar perto do meio-fio. Ainda que o examinador tivesse anotado estacionar, que seria o artigo 181 e não 182, conforme ele assinalou lá. Lá estava escrito artigo 182. 182 é parar, de cima e embaixo. Se tivesse marcado 181, também é infração leve. É infração leve também. De qualquer jeito ele ia errar. 2 examinadores, o da frente e o de trás. E isso deve ser um erro frequente. Recorrente. Pode sim, pode ser sim. Porque eles não vão no código ali na hora para poder consultar. E é igual em algum momento eles colocaram na cabeça que aquilo era média. Além de errar na média leve, é uma situação que é raro de acontecer, ué. Você concorda que é raro? Eu acho raro. Parar longe do meio-fio... Tá. O candidato está treinado a parar perto do meio-fio. Dificilmente ele vai parar longe. É muito raro para chegar a marcar essa falta. Óbvio que tem como marcar, mas eu acho um pouco difícil. E detalhe, o candidato, durante o percurso... Nunca marquei uma falta dessa. Durante o percurso, o examinador de trás tinha marcado só a marcha. Ou seja, Sim, o aluno estava aprovado. A marcha é normal. Pediram o aluno para sair do carro, aguardado lá de fora, enquanto eles conversavam ali. Sim. E no que conversaram, parece que o examinador da frente falou com o de trás. Tal lugar, ele parou, tal. Aí o de trás foi e anotou. Artigo 182, infração média, falta média. Entendeu? Entendi. Mas é leve, o cara teria sido aprovado. E aí, como é que ele recorre disso? Não tem como, botou no papel ali. Se ele tiver guardado esse bom senso, se ele tiver guardado esse bom senso, e lá está escrito o artigo, e o examinador ainda descreveu entre 50 centímetros e 1 metro, ele conseguiria ir na delegacia e contestar, mas não sei nem se ele conseguiria reverter esse resultado. Né? Mas o que você falou também, né? Aí você corre o risco também de ficar marcado aí como instrutor, né? O candidato, acho que não, mas como instrutor. Porque como candidato, eu falo em BH. Eu vi muito isso também.
marca o aluno. Gente, não tem como marcar um candidato. Pelo menos em Belo Horizonte, não. Porque você está numa banca hoje, amanhã você não está, amanhã você está. Tipo assim, você vai lá fazer, você vai lembrar daquele cara que te deu problema ali em Belo Horizonte, que tanto de gente, não tem como não, senhor. Entendeu? E assim, o examinador não pode ver isso como um problema. Claro que não, de jeito nenhum. Inclusive, deveria haver essa comunicação, essa proximidade entre examinador e instrutor. O Manual de Exames de Minas Gerais está lá escrito que o resultado somente deverá ser entregue na presença do instrutor. Sim. Está escrito, Sim, expresso. Isso quando o instrutor participa, que tem instrutor também que não participa. Tem que participar, mas tem instrutor que não participa. o aluno dele. Tem instrutor que não participa. Eu já vi isso demais. Ele tem porque vai dar o resultado, cadê o instrutor? Nem lá ele está. Porque o manual impõe isso. Lá fala que o resultado somente, está escrito assim, somente poderá ser entregue na presença do instrutor. Sim. Então os dois examinadores, o candidato e o instrutor. Todos precisam ter ciência do que está acontecendo, até para fins de melhorar o que o aluno precisa melhorar. Só ele está bom nisso, mas ele tem pecado nisso aqui. Errando tempo de marcha, não está conseguindo fazer um bom controle. O instrutor já vai trabalhar aquilo com ele. E tem muito examinador que não permite essa proximidade. Eu já vi casos de portaria da Ciretran proibindo o instrutor se aproximar do examinador. Talvez por medo de oferecer alguma coisa indevida, corrupção. Pode ser. Mas no momento do resultado, ele tem que estar presente, sim. Ele é o instrutor dele, ele tem que estar presente. Inclusive, eu acho que eu nem comentei com você, mas eu dou aquele curso também de examinador. Né? Eu dei um curso para a Ciretran, para a CETRANS, lá em Contagem. E uma das coisas que eu conversava com os instrutores que estavam dentro de sala é exatamente isso. Vocês têm que participar do resultado. Né? Não tem sentido você dar aula para um aluno e você não participar do resultado dele. Como que você vai trabalhar com ele sem saber o que ele errou? Não tem sentido. Agora, eu falo com você, Ronaldo, tem instrutor também que eu vou te falar, viu, cara? A gente conhece também a realidade. Cara, eu vou te falar, o cara não preocupa em saber do resultado, o cara não te questiona. Às vezes você fala uma coisa, o cara... Aí você fala uma bobagem, ele... Pô, cara, me questiona, cara. Né? Vamos discutir porque às vezes o próprio candidato ele sai lá fora e questiona. Aí o instrutor, é isso mesmo, pô, pergunta para o examinador que está perto. A maioria das vezes lá, por exemplo, quando eu estava na ativa, a gente ia dar um resultado lá, aí você chamava o aluno, chamava isso aí e falava assim, não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Perto do aluno. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Tá. Aí quando você estava com outro candidato, parava, aí o aluno estava lá reclamando, poxa, aí o instrutor, você viu? Não foi isso que aconteceu? Não? Ela ficava o tempo todo falando, foi. Depois questionava, pô, questiona na hora que eu estou perguntando, não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, não, foi isso, né? Então a gente acontecia as coisas, a gente falava, ó, não foi isso mesmo que aconteceu? A pessoa, é isso mesmo. Não foi isso mesmo, é isso mesmo. Tem medo e não fala a verdade. 90% das reprovações, o candidato traz para você informações que não são verdadeiras. Traz para você, que eu falo assim, um instrutor. Eu sou um instrutor aqui. Isso. Eu estou esperando o meu aluno vir do exame, ele chega aqui e me passa uma situação que depois, quando você vai apurar, não era exatamente aquilo. Daí a importância dessa integração de banca com instrutor e aluno. Exato. Daí, talvez... o Detran de Minas tenha resolvido colocar de forma expressa que o exame tem que ser dado na presença, lá tem que ser somente na presença do instrutor. Não é para acontecer longe do instrutor, que é para, na hora ali, tudo ser questionado. E o instrutor, na hora, por exemplo, esse caso aqui do cara que marcou falta média, sendo que era leve, ele era para ter sido aprovado e foi reprovado. O instrutor sabia até se relacionar de forma respeitosa, porque se ele chega e não, você está errado, não, peraí, calma, vamos devagar. Você marcou aqui 182, 182 é parar. O parar aqui é uma infração leve, portanto, falta leve. O senhor concorda? Se ele não concordar, então vamos consultar o código. Vamos consultar o código. É assim, saber se colocar. Às vezes tem que ser falado, dependendo do que for falar, tem que ser falado até em particular, não dá para falar num grupo que você pode expor também o profissional, tanto o instrutor quanto o examinador. Exato. Né? Concorda? Concordo. E os dois têm que ser respeitados. Eu vejo que os dois são profissionais. Tanto eu como examinador, você como instrutor. Nós somos dois profissionais. Eu penso que você, por exemplo, você está com seus alunos lá. Eu sou examinador. Cara, se eu não te respeitar, eu não tenho respeito dos seus alunos por mim. Eu costumo dizer o seguinte, o aluno, ele ama o instrutor e odeia o examinador. Desde até o resultado, né? Depois do resultado aprovado, aí ele passa a amar.
Mas se for resultado reprovado, o examinador é o capeta. E o instrutor é sempre o amado da situação. Então, cara, você vai... Eu vou falar da sua mãe, se os seus filhos estão perto. Então, eu vou tratar o instrutor mal. Com certeza, a impressão que eu vou dar para aqueles alunos é que eu não presto mesmo, que eu sou ruim, que eu sou ordinário. Cara, quando você trata o cara bem, os alunos já vêm com outro aspecto. Quantas vezes eu já vi, não só comigo, como com outros colegas lá também, o aluno ser reprovado e agradecer. Cara, eu estou sendo reprovado, mas eu estou satisfeito. É raro. Eu estou satisfeito. É raro. Mas tem gente também que vê, né, Ronaldo? Tem coisas que a pessoa também, ela vê, né, cara? Tem situação que não dá, né, gente? Eu já conversei com gente que falava assim, não, o meu primeiro exame eu errei demais mesmo. Eu fiz isso e tem isso gente errado. que vê, tem gente Mas que aí enxerga. o segundo, não, eu podia ter passado por cima. A pessoa fala isso. Podia ter considerado que foi só isso. Eu penso o seguinte, você no lugar de um examinador, eu falo que eu fui instrutor e fui examinador, é totalmente diferente, cara. Você ali, você está avaliando, você está colocando a pessoa, você está dando o carimbo ali para ela ser motorista. Então, o negócio é muito mais sério do que dar aula, né? É muito mais sério. Dar aula é sério, mas ser examinador é muito mais sério. Você que está dando ali, e vai seu nome lá, né, Ronaldo? Vai os dados lá do instrutor, do examinador, vai tudo na carteira do cara pro resto da vida, pô. Então, você vai dar a carteira para qualquer um. E porque tem gente que vai tirar carteira, Ronaldo, que eu vou falar que se eu te mostrar, você não acredita. Eu sei, eu trabalhei por cara, muitos anos. você tá doido, a pessoa não sabe passar uma marcha, se você não falar com ela, ela não põe de segunda, não põe terceira, ela vai de segunda, você não vai desenvolver o carro, não? Ela vai para terceira. E é uma coisa interessante, o Mateuzinho está fazendo aula com a gente, às vezes ele acha vou falar do patrocinador agora, tá, diretor? Às vezes ele acha assim, mas daqui ali dá para pôr terceiro, seu Mateus, na hora que eu estiver dirigindo, se estiver no carona, estiver dirigindo, você presta atenção em mim para você ver. Porque se eu fizer aqui agora, pode ser uma coisa induzida, você vai achar que foi induzido. E não é, cara. A gente que já dirige, já saiu botando segunda e 2 metros na frente já botou terceira. Você vai no ouvido, a coisa né, flui. Cara? A coisa flui. De um 3 quebra-mola ao metros outro, depois, questão de reduz. 20, 30 metros, você já botou terceira e reduziu de novo. E tem candidato que vai de segunda o tempo todo e o carro tá... E a pessoa tá de segunda, cara. Aí chega lá, você dá o resultado reprovado, é um absurdo, cara. Um absurdo você andar de segunda o tempo todo na hora de exame, você andar de segunda, isso aqui é um absurdo. É verdade, foi bom você ter tocado nisso aí, porque a realidade é essa, gente. Se o índice de reprovação gira em torno de 60%, 70%, é porque é esse índice de gente que chega lá despreparado. Sim. Realmente, a gente sabe que muitos candidatos, por não ter dinheiro para poder fazer mais aula, não sei, por algum motivo, ele não vai fazer mais aula, ele quer arriscar, ele acha que eu vou dar a sorte, vou chegar lá e vou passar. E, sinceramente, gente, não existe sorte, existe não. competência. O examinador, o instrutor, eu digo os experientes, ele sabe se você dirige ou não antes de você ligar o carro. Verdade. Antes de você ligar o carro. Verdade. Chegou, sentou, ajustou o banco, preparou, você já sabe se o cara desembola ou não desembola. Comentei isso numa live. Então não existe sorte. Comentei isso numa live. A gente, como examinador, o candidato entra, ajeita o banco, ajeita os retrovisores, tal, põe o cinto, liga o carro. Cara, quando ele põe a primeira ali, observa, sinaliza, sai, põe a mão, acabou, você relaxa, cara. Você relaxa e vai pedindo ele os comandos, entendeu? Já aquele candidato que chegou, aí saiu aquele carro trincando e saiu aquele negócio. Então, tipo assim, é o que você acabou de falar. A gente, como examinador também, você faz exame todo dia, toda hora, só do candidato entrar no carro, pôr a primeira e sair, você já sabe que aquele exame ali é tranquilo. O cara já sai aprovado praticamente, só se ele fizer muita bobagem mesmo. E já tem candidato que já sai daquele jeito. Poxa, isso aí vai ter que pedir os comandos aqui, ficar atento aqui ainda para não bater o carro. Ninguém. Ainda sobre essa relação instrutor-aluno. Eu quero perguntar meu negócio, então que do assunto passado eu não perguntei. Não, mas é porque você estava falando daquele bom senso. Sim. Muita gente fala que o examinador não entrega para ele. Eu sei que tem que entregar. Tem que entregar. Mas por que isso acontece? Tem gente que não entrega para o candidato. Não, tem que entregar. Tem que entregar. Não, antigamente acontecia mais de não entregar. Hoje todos os que eu vejo têm que entregar. Se acontece de não entregar, são casos excepcionais. Só se estiver faltando alguma coisa assim, só se for isso, porque não mais, entrega sim. Não tem nem por que guardar aquilo. Tem. E aquilo você comprova o erro ali, né? Ali você comprova o erro do candidato. Por que aquilo chama bom senso? Aqui não tem nada de bom senso. Acho que aquilo é bom senso nosso, né? No caso, é bom senso do examinador. Eu vejo como bom senso do examinador. Porque, Ronaldo, se você estiver ali atrás marcando aquele bom senso, você vai marcar tudo, cara. Então, eu acho que é um bom senso do examinador. Tipo assim, de marcar aquilo que realmente ele vai marcar, assim,
Mais ou menos, porque tem, por exemplo, eu te falo, por mais que você falou um negócio de quantitativo e tal, mas o examinador ele trabalha com a desenvoltura do candidato durante o exame, cara. Porque senão a gente marcaria tudo. Então tem coisas, às vezes, que você releva pelo que ele já fez de bom durante o exame. Entendeu? Eu ia falar agora, aquele aluno que sai... você viu que ele sabe dirigir, mas Sim. que o nervosismo atrapalhou, por exemplo, o carro ficou um pouquinho longe do meio-fio, ou até mesmo na hora de arrancar o carro morreu, a perna treme. Sim. Releva. Sim. O aluno, Tem coisas que o aluno não conta para vocês do lado de fora, mas o examinador manda ele parar o carro, manda ele bater o pé, segura no freio de mão ali, manda ele bater o pé ali, respirar, soltar, respira fundo. Já vi isso assim, gente, várias vezes. Eu não sei se ele aqui... fica assim, ó, eu não sei se a perna aqui fica assim. tem isso, viu, Ronaldo? Mas lá em Belo Horizonte, demais, já vi demais da conta. Eu trabalhei com um colega, a menina muito nervosa, o pé dela tremendo, aí ele, não, para, cara, desligar, puxa o freio de mão. Aí bate o pé na sua área, respira fundo. Agora, continua o seu exame agora, com calma. Já vi demais isso lá, muito mesmo. Pessoa nervosa fazendo exame. O que acontece, Fabi? O exame, a gente tem ele num todo, entendeu? Então, se o candidato, você notou que ele não tem um domínio bom do carro, erra a marcha, anda no carro fazendo zigue-zague, aquele negócio todo, tal, você vai marcando ali o bom senso, vai dado. Agora, um bom candidato parou, olhou os retrovisores, sinalizou, observou, tem um domínio bom do carro, tem um controle bom do carro, dali para lá, cara, você nem marca bom senso mais, entendeu? Eu costumo dizer que o exame, ele é domínio, observação e sinalização. O resumo do exame é isso. Domínio, observação e sinalização. Aí a pessoa fica preocupada em fazer um bom controle de embreagem. Cara, o bom controle de embreagem é bom? É. Mas se você tem um bom domínio do carro, seu controle sai tranquilamente. Entendeu? Se você não está tendo um bom controle, é que talvez você ainda não está com o domínio total do carro. É igual a baliza. A baliza é a mesma coisa. Por que a pessoa faz uma boa baliza? Porque ela está com um bom domínio do carro. Né? A baliza copiou, colou. Se você está com um bom domínio, você faz uma baliza tranquilamente ali. Agora, se está sem domínio, você vai subir meio fio, você vai, de uma vez, vai pegar Nikone, porque você não tem domínio do carro. Eu, da baliza, já discordo, porque eu vejo que o candidato ele não está preparado para o trânsito, mas ele consegue fazer a baliza, porque eu acho que a baliza é uma receita de bolo. Sim, é o que eu falei, copiou, colou. A baliza você consegue fazer. Então, eu acho que tem candidato que faz uma boa baliza, mas ele não tá longe de estar preparado para o trânsito. Sim, não, eu concordo, a baliza realmente é... moleza demais, né? É a mesma coisa, né? Entende? É a mesma coisa, ele já tem uns pontinhos que ele vai colocar o carro, ele vem e coloca. Você falou, Hélio, que o exame ele considera, sim, a qualidade do candidato e não só a quantidade de erros que ele comete. Não. É contestável isso aí, porque isso vai de banca para banca, examinador para examinador, e até de Detran para Detran. Por exemplo, tem Detran que o exame ele é feito por telemetria. Se você esqueceu a seta 2 vezes, o sistema vai anotar 2 vezes. Não tem como não anotar. Isso. Porque é tudo computadorizado. E o examinador, no Detran, onde que existe telemetria, ele fica ali acompanhando para evitar um acidente, um descontrole do carro, e anotar aquelas faltas que a telemetria não pega. Por exemplo, deixou de olhar, ou não olhou adequadamente, ou deixou de sinalizar com o braço, coisa do tipo, né? Então, o exame ele é quantitativo. Do jeito que o Conselho Nacional de Trânsito hoje impõe, ele é quantitativo. E cá para nós, se não houver uma relevância de coisas triviais, coisa que você vê que não vai comprometer aquela pessoa como motorista, que talvez seja só uma coisa pontual, ninguém passa, cara. Uhum. Não tem como. Eu estou te falando, até no nosso desafio aqui, é verdade. Eu tenho convicção de que eu vou ser avaliado por você e eu vou errar. E eu vou errar, talvez, numa quantidade de faltas ali que vai assustar. Pô, você errou isso tudo aí? Ronaldo? Eu tenho convicção. Nós vamos jogar isso aí no canal do YouTube aí. Vamos jogar no YouTube. Eu queria ir, gente. Eu queria participar. Não vai ter cortes. Não vai ter cortes. Que é para mostrar. Eu dirijo carreta. Eu sou habilitado em moto, carro, caminhão, ônibus, carreta. E eu não sou da época que fazia aulinha em carreta, com as carretinhas de autoescola. Eu dirigi um Mercedes, um Volvo e um 1113 da Scania, indo lá em Joatuba e voltando, buscando cerveja, levando subaquê, o negócio mesmo, asfalto, dirijo carreta, manobro carreta, do jeito que você quiser. E já tem a parte técnica, que eu domino bem, porque eu já fui instrutor há muito tempo, até hoje
Agora eu voltei a ser, né? Estou dando aula para o diretor ali. Atuando. Então, a parte técnica eu domino, eu não preciso ficar preocupado com a parte técnica. Eu já praticamente faço. E eu ainda procuro dirigir de maneira correta, o que ajuda, né? Assim, nem no automatismo eu vou pecar, ainda assim eu vou errar, você vai ver que loucura. Não é assim, e aí, como é que você bota um candidato lá, um cara que fez algumas aulas, que for olhar pela lei, e não pode aprender a dirigir com familiares em casa, não pode, tem que aprender na escola. O cara pode fazer 50, 60 aulas, que ele não vai chegar lá uma pessoa, pode ser comparada com um motorista, alguém você vai jogar no trânsito. Não, com certeza. Se não relevar, não tem como. Se você for marcar o pé da letra, ninguém passa. Não passa, cara. Não é? Se for no pé da letra mesmo, não passa, não. É o que eu estou te falando. Tipo assim, a gente analisa um todo no exame. Um todo. Quando o candidato chega lá no local onde ele tem que parar, o examinador já sabe se reprovado ou aprovado, entendeu? Pode ter alguns que até que cria essa situação que você falou, de ficar na dúvida e tal, porque gerou dúvida, porque ao mesmo tempo que ele erra alguma coisinha, ele também tem um domínio bom do carro, ele observa bem, né? Tem uns pré-exames que eu faço, que eu te falei com você que eu faço às vezes nas autoescolas, o candidato vai fazer exame, o aluno vai fazer exame semana que vem. Aí você manda ele fazer uma parada sem usar os freios, uma parada no controle de embreagem, do jeito que ele vem, ele entra assim, vai fazer exame, cara. Então, por isso você vê, entendeu? Então, a pessoa vai fazer um exame, ela não está olhando no retrovisor, aí vai sair, não observa, entendeu? Então, é isso aí que acontece, cara. Às vezes, eu sei, eu fui instrutor, eu sei, a gente, tipo assim, a gente pega um carinho com o candidato da gente, com o aluno da gente lá, que com a gente ele faz tudo bonitinho. Quando chega na hora de exame, vai dando a fazer bobagem. E aí o instrutor chega e defende, mas esse cara é bom demais. Mas no exame aqui não foi bom, não. Ele vacilou doidado aqui, entendeu? Eu vejo que acontece também com aluno e instrutor, o automatismo. Isso. O instrutor ele faz a mesma coisa no mesmo lugar, sob o mesmo comando, olhando as mesmas coisas e às vezes omitindo os mesmos erros. Sim. O examinador é alguém que está com um olhar diferente, uma conduta um pouco diferente do instrutor, e tudo que saiu daquela rotina, aquele automatismo, o aluno se perde. Aconteceu com o Matheus. O Matheus, eu estava treinando com ele no bairro aqui, não errava manobra mais, tudo bacaninha. Eu levei para a área do exame, ele errou tudo. Por isso que você falou que a sua última aula fazer um pré-exame com o Matheus? Só fazer um pré-exame com o Matheus. Mas ele falou que o Matheus não está preparado para fazer pré-exame. Fazer um pré-exame com o Matheus para ver como o Matheus está ou não? Vamos botar o rapaz. Você vai lá, vai anotando as faltas dele lá e eu vou pedir os controles, vou ver o que ele vai fazer. 73 salvos. 73. Nos próximos 15 anos. Reprovado nos próximos 15 anos. A sorte que não fica ponto para o próximo exame. Mas o que você falou é interessante mesmo. O instrutor, ele acaba não vendo aqueles erros para exame. Põe no ele 22 esse ar aí, porque isso não calou danado. Uma herada que vem de blusa, né? Ele acaba não vendo, sabe, Ronaldo? Ele vai fazendo o que você falou mesmo, ele vai fazendo aquilo ali todo dia. Às vezes ele não vê nem o pé na embreagem, que está ficando na embreagem, ele não consegue ver, às vezes. O cara está ficando com o pé na embreagem lá, doidado, e o instrutor vai dando, não. Aí, às vezes, ele nem vê. Aproveitar que eu estou lembrando. Esse questionamento no Brasil inteiro, e eu sempre dou a minha orientação, mas pode ser que varie de uma banca para outra, até de examinador para examinador. O examinador entrou no carro, não colocou o cinto de segurança. Aí a dúvida, todo mundo me manda, peço ele para colocar o cinto ou não peço? Eu falei assim, eu não vejo problema em você pedir ele para colocar o cinto, a menos que seja um cara mal-humorado. Já está no mau dia, ele vai falar assim, ó, eu já vi acontecer isso. O aluno só coloca o seu cinto. Mas é aquele aluno precipitado também, né? O examinador acabou de entrar no carro e já estava, bota o seu cinto. Ele falou, cuida do seu negócio aí que eu cuido do meu. Falou com o aluno desse jeito. Aí pronto, já quebrou o aluno emocionalmente. Mas eu falei assim, ó, agora eles até tiraram, na resolução 68, tinha lá no artigo 27, que o examinador não pode te induzir a erro. Com certeza. Do que juntou a 168 com a 358 e jogou lá na 789, eles tiraram isso. Mas não é que isso deixou de existir, continua existindo. O examinador não pode te induzir a erro, ele não pode contribuir para a sua reprovação. Então, inclusive tem alguns DETRANs que no manual dele diz, se a porta do examinador, tanto da frente quanto de trás, fica entreaberta, não pode ser anotado como falta. Sim. Só pode anotar falta para o aluno na porta que ele manuseou. Mulher, por exemplo. Ela chega, vai lá atrás, abre a porta de trás, coloca a bolsa dela lá, e na hora de fechar a porta, não fecha direito. Ela é responsável por aquela porta. A porta que ela entrou, ela é responsável pela porta dela. Agora, a porta que ela não manuseou, do examinador, o manual não é o de Minas. Alguns DETRANs têm essa orientação. Orientam para não anotar. Cinto de examinador, mesma coisa, não anotar. Qual que é a sua recomendação? É importante o examinador falar para o pessoal entender. Inclusive, eu já fui questionado dessa situação muitas vezes. Olha, o que acontece?
Primeiro, normalmente, o examinador entra primeiro no carro. Normalmente, ele entra primeiro que o candidato. Né? Dificilmente o candidato entra, depois entra o examinador. Outra coisa, eu nunca vi até hoje na minha vida, durante o examinador, mesmo como instrutor, um examinador deixar de colocar o cinto. Eu ainda nunca tinha visto, eu nunca vi. Segundo, óbvio que você pode falar com ele, hein? Óbvio. Outra coisa, as pessoas pensam que ele não coloca para te induzir a não colocar. Cara, quem está sendo examinado? É você? É o examinador, porra. Então não tem sentido. Se ele não colocar, cara, é dele. Eu vou colocar o meu e vou fazer o exame. Né? Aí ele vai falar, ele não colocou para eu não colocar. Pô, não tem sentido. Se eu sou o seu carona, eu vou entrar no carro com você. Aí você entra do lado do motorista, eu entro do lado do passageiro. Eu não coloco o cinto. Você não vai colocar o seu porque eu não coloquei o meu? Não tem sentido, né ou não? Faz sentido e tem Detran que usa isso, inclusive, como um mecanismo psicológico. Porque o aluno entrou, às vezes ele está esquecendo o cinto. Mas se você, examinador, puxa o cinto e travou aqui, ó, ele lembra. Ele vê você colocando o seu, eu lembro dele. Então tem Detran que orienta, fala assim, só coloque o cinto depois do candidato. Sabia disso? Faz sentido. O que acontece? Pelo menos lá, a gente lá, fica uma coisa tão, igual falando com o senhor Ronaldo, a gente no exame, fica uma coisa tão normal que você acaba não tendo nem essas maldades, cara, de tipo assim, pô, eu não vou colocar. Isso que eu falo muitas vezes que as pessoas conversam com gente, o examinador não tá nem pra você, não. Você acha que ele vai te perseguir, vai te atrapalhar, pra quê? Eu não vou colocar o cinto, que eu vou ferrar essa menina aqui do lado. Cara, eu nem nunca vi ela, não sei quem que é. Pra que eu vou fazer isso com ela? Estou dizendo, de modo geral, pode ser que em alguma cidadezinha, igual você falou, uma cidade pequena, não sei, de repente pode ter algum problema. Mas eu não vejo sentido de eu entrar no carro, não vou colocar não, que eu vou ver se ela vai se colocar. Cara, não tem sentido. E a maioria das vezes, o instrutor, a candidata entra, o instrutor entra, o examinador entra e coloca o cinto de segurança. Eu nunca vi um caso de um examinador não colocar o cinto de segurança e mesmo assim, se ele colocar depois, ele... Entendeu? E já vi casos do examinador colocar o cinto e o candidato não colocar, sair assim. Várias vezes. Mas isso é uma questão até psicológica. Existe dentro da área de psicologia o movimento espelhado. Quando a gente está conversando, você como polícia sabe identificar claro, isso. Óbvio. A polícia sabe identificar isso, que ele identifica sinais na pessoa. Sim. Então existe essa questão do espelhamento. Quando você vê a pessoa colocando cinto, pode ser que você coloque também, porque você viu ele colocando. Então, tem Detran que, assim, para não ajudar o candidato, eu não vou atrapalhar, mas também não vou ajudar. Eu não vou alertá-lo que ele está sem o cinto. Não pode, não pode. Aí, se eu coloco o cinto aqui antes, eu alerto ele. Mas, enfim, está respondida a questão do cinto. Mas eu penso que eu colocando o cinto, eu não estou alertando ele, não. Eu não penso que estou, não. Porque a pessoa, quando esquece o cinto, meu irmão... Cara, eu sei que acontece, por exemplo, não pode... Mas eu falo com você que, tipo assim, na hora que a gente tá fazendo o exame, a pessoa coloca o seu cinto, você costuma até brincar. Você não torce pro Vasco, não? Você conhece a camisa do Vasco? Cara, você costuma brincar desse jeito com a pessoa. Você não tá muito solto aí nesse... Não, tá tranquilo, pra mim tá tudo bem. Então, tipo assim, cara... E se ele se atenta na hora e ele puxa o carro andando, aí é canetada. Aí não. Aí primeiro que ele vai soltar a mão do volante, né? Vai perder o controle. Mas tem gente que faz. Acho que 90% quando atina, puxa o cinto de mas normalmente o próprio examinador também já, se cada pessoa lembrou, você então encosta aí pra você deixar de colocar o cinto. Até pela segurança da gente mesmo também. Porque senão corre esse risco mesmo. Já tá sem o cinto, ele põe as duas mãos aqui, puxa. Deixar de colocar o cinto é uma falta grave, se eu não estou enganado. Então não reprova o candidato. Mas imagina, o camarada saiu sem o cinto, fez o exame todo sem perder nenhum ponto e voltou sem o cinto. Você aprovaria esse candidato? O tempo todo? Sim. E saiu e voltou sem cinto. Você me apertou agora, mas normalmente a gente não aprova, não. Não pode aprovar, porque entra aí também a questão da falta de atenção. Exatamente. A orientação é essa. Como é que funciona? Hoje, a orientação, isso em quase todos os manuais de exames de Detrans Brasil todo. O candidato saiu sem cinto, já cometeu a falta. Movimentou o carro, cometeu a falta. Você vai anotar a falta. Mesmo que ele coloque, ele tem que anotar Você vai anotar a falta e vai falar para ele, você está sem cinto. Sim. E a partir dali, ele deve encostar o carro em local permitido, obviamente, colocar o cinto e continuar o exame dele. Sim. E aí, vai de banca para banca, Detran para Detran. Tem Detran que fala só, pede o candidato para encostar o carro, agora fala que ele está sem cinto, para ver se ele vai colocar ou não. Claro, o cara vai pôr, né? E tem banca que fala que não fala para encostar o carro, só fala que está sem cinto. Se ele puxar o cinto com o carro em movimento, você anota outra falta e ele está reprovado.
Então é importante pensar nisso, tá, gente? Quem vai fazer exame, saiu sem cinto, seu exame está perdido, não. Não. Percebeu que está sem cinto? Aliás, não é nem percebeu. Todos os manuais que eu conheço, eu tenho todos que são disponíveis, já baixei todos. A orientação é que o examinador avise que a pessoa está sem cinto. Ó, você está sem cinto. E a partir dali, se ela vai ser reprovada ou não, vai depender da conduta dela dali para frente. Sim. Então, encoste o carro, dá seta, obviamente, observe, encosta onde pode, coloca o cinto, dá seta, olha, sai. Até pela segurança até nossa também, né? Um candidato ali com a gente, sem o cinto o tempo todo, não é ideal, né? Mas vai jogando indireta, doidado, viu, Ronaldo? Mas muito indireta mesmo. Você não tá muito solto aí no banco, não? Não, eu tô tranquilo. Ô, Hélio, você já pegou um candidato assim que não estava preparado e começou a anotar falta? Você anota do início ao fim ou você só anota a quantidade de falta que deu para reprovar e para de... Vale a pena trabalhar de instrutor? Vale, com certeza, com certeza. Ou ele está falando que o dinheiro para ele construir a casa, fazer o pé de meia dele, ele ganhou como instrutor, que na verdade da polícia era o principal e o extra. Na época, sim, eu trabalhava na polícia, dava aula à noite, saía da delegacia, ia dar aula, saía de plantão, aí no outro dia, ao invés de eu descansar, eu descansava de manhã, a parte da tarde eu pegava até a noite, trabalhei muito. E compensava sim, mas na minha época, agora eu já não sei mais, mas na minha época... Quando eu comecei também era muito bom. Eu ganhava cerca de 10 salários mínimos. Eu fui mostrar à minha esposa a minha agenda, quanto que eu cobrava a aula, e ela comparou com as aulas agora, você tá doido. Eu ganhava muito dinheiro, cara, a aula era cara, dava muita aula, era muito bom. Tinha mas menos, acho que ainda compensa, cara. Acho que tinha uma demanda de trabalho muito grande também. Aqui na nossa Iretana era só autoescola opção, onde eu trabalhava. Uns 2, 3 anos depois que chegou a segunda autoescola. Sim, antigamente era muito bom. E aí começou a dividir o mercado. Hoje, na nossa regional, já deve ter mais de 40 autoescolas. É mesmo? Ó, tem muita. Ó, tem muita. Caraca. Mas, enfim, mercado de trabalho tem, né? Tem. Mercado que é a hora que você chegou com o curso de instrutor? Mercado tem. Mercado tem. Com certeza, Hélio, esse bate-papo aqui ele vai precisar de ser prolongado. Eu estou pensando em fazer um segundo episódio. Já estendeu lá a estadia no hotel? Tá de hoje pra amanhã? Ainda não. Eu saí de lá sem pagar nada. Eu vim embora, te liguei e falei, o que eu faço aqui? Porque eu estava no caminho que eu lembrei, aí será que eu tenho que pegar? Deixei tudo lá. Não. Mas negativo, eu vou voltar lá e vou buscar as coisas. Não, aí a gente vai fazer aqui uma segunda gravação aqui dentro do estúdio. Vamos fazer o nosso desafio lá na prática, vai ser bacana. Mas nesse segundo episódio... Tá curioso para ver esse desafio. Eu queria estar lá também. Nesse segundo episódio, nós vamos ter a oportunidade de falar pontualmente de cada caso no exame, coisas que a gente acha que não deveria ser assim, e você dá a sua opinião também. Aí, antes da gente entrar nessa parte pontual, vamos falar de forma ampla no processo. O que você fala hoje? Ele tem que responder tenho a pergunta da... Tem a pergunta. É a pergunta da Fabi. Eu falei que chegou um candidato assim, que você... acumulou 6 pontos. Não, 6 pontos já assim, na primeira voltinha dele. Você para de marcar porque já não tem condição ou você vai assinalando todas as faltas que ele vai cometendo até finalizar o percurso? Gente, eu vou falar com vocês de forma prática, tá? Pode ser? Pode. De forma prática mesmo. O que acontece? Depende muito do candidato, entendeu? Tem candidato que é questionador. Às vezes ele está errando... e ele não acha que não está errando e tal. Aí você vai marcando tudo mesmo. Ele vai errando, você vai marcando. Mas o certo é realmente marcar tudo. Entendeu? Agora tem candidato que, tipo assim, ele é tranquilo, ele já viu que realmente ele errou e tal. Aí ele vai errando mais, você fala assim, é desnecessário às vezes ficar marcando isso aqui e tal. Mas o normalmente mesmo, o certo mesmo é marcar tudo que ele vai errando mesmo. Tudo, né? Mas... o normal é marcar tudo. Mas a gente olha muito a cara do sujeito, né? Que tem gente que é questionadora, né? Ah, mas eu não errei isso não, mas então vamos marcar tudo para no final a gente mostrar para ele tudo que ele errou. Tem gente que não, mas eu olhei, você não olhou o retrovisor, não, eu olhei. Falou, esse cara é questionador, é melhor a gente realmente marcar tudo para que no final não dê problema. Agora tem uns que, por exemplo, não, realmente eu errei mesmo e tal. Vamos parar de marcar para ele, já reprovou, e não, né, ele sabe que ele está ruim. Entendeu? Mas o recomendado mesmo é marcar todas, tudo. Né? Recomendado e você tem tudo na sua mente, assim, aquele candidato que estourou um número de faltas, sabe falar pontuação? Ou você não? Tem gente que faz 25 pontos, 30 pontos, normal, 18 pontos. 12 pontos, normal. Raramente alguém que reprova faz 4 pontos, faz 12, 10. Cara, o que eu falo, sabe, Ronaldo? Eu penso que é a questão do treino, cara. É a questão de treino mesmo. Eu, como examinador, eu falo com você, é questão de treino. A pessoa, quando ela começa a errar, ela sai errando tudo. Você vai ver pelo seu menino aqui,
Se tiver que errar, cara, vai errando tudo. Por isso que quando a pessoa é aprovada, devia dar o bom senso para ela também, para você ver. Às vezes, quando ela é aprovada, ela não tem nada no bom senso dela mesma, entendeu? E quando o cara é ruim, ele realmente sai errando, é tudo mesmo, senhor. Muita coisa releva, senhor. Falando sério, na hora do exame lá, era para ter marcado lá 3, 4 pontos, cara. O cara é bom pra caramba, senhor. Vamos, né? E passa, entendeu? Por quê? Porque o reprovado, o que vai reprovar, ele sai arrebentando mesmo. É 12, 15 pontos. Sai arrebentando. Se você precisar parar para ir no banheiro, pode ficar à vontade. Não, tá tranquilo. Eu penso na importância de anotar todas as faltas. Mas normalmente anoto. Para o candidato voltar e saber onde que ele está pecando para se preparar melhor, né? É um bom profissional sim, né, Fabi? Mas tem instrutor que nem olha o bom senso do examinador. Nem olha. Eu concordo totalmente com você. O correto é ele pegar aquele bom senso e trabalhar em cima daquele bom senso do examinador. Mas nem sempre o instrutor faz isso, não. É aquela coisa raro também, o né? instrutor que faz isso. Você marca lá 20, 30 pontos, você desmotiva a pessoa também. Tem gente que desiste. Ai, gente. Marca uns 15. Não é a intenção, né? Mas... Faz isso com o Mateuzinho hoje, vamos ver. Ó, de 50 para cima você desiste. Hein? Tadinho. Matheus já fez quantas aulas? Fala assim, leira. Pegamos você pra Cristo aqui, cara. Eu vou fazer um pré-exame em você, meu irmão. Vamos falar desse pré-exame seu. Primeiro deixa eu falar das suas redes sociais, porque senão você não divulga elas. Você falou verdade. No Instagram eu já vi, mas no YouTube também tem? Tem. Tem trabalho seu lá? Tenho. Até no TikTok, só não tô dançando, né? Fala aí pra nós, tem que fazer as dancinhas. Fala aí pra nós, no Instagram, até vi uma postagem sua. Examinador. Elinho.examinador no Instagram. No Instagram e no YouTube também. Vamos jogar isso na descrição depois. Obrigado, No YouTube é a mesma coisa? Também. Elinho.examinador Mesma coisa. no YouTube. No YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu dou uma... Facebook Ele tá não? olhando lá no notebook? Facebook também. Tem página também no Facebook. Ah lá, já jogou aí. Ó. Esse diretor, ele é profissional. É isso aí mesmo. Certeza que vai relevar uns pontos agora. Ó, tá gravando de óculos claro. O pessoal não vai respeitar. Tem que botar o óculos escuro. A gravata. Gravado? Ele falou, eu nunca vi examinador de roupa normal. Eu falei, mas eu não estou trabalhando, né? Ah, lá tá uma gravata, ó. Lá Elinho examinador. na capa. Sim, na capa sim. Aí tem muita coisa aí, cara. Tem uns negocinhos também. Tem uma live lá, que é umas lives que eu fiz. Aí tem um pré-exame, tá vendo aqui a situação? Hoje você ainda dá aula? Não. Não quero saber de nada. Não minto. Eu para minha esposa, eu tenho dado aula online, aquela remota de legislação. Entendeu? Ela abre uma turma lá, Ronaldo, e eu dou uma aula remota para ela lá de legislação em casa. Entendi. Eu falei, não me tira de casa não, que eu estou aposentado. Eu vou ficar quieto. O máximo que eu posso fazer para você é uma aula remota. Então eu pego uma turma lá. Ela tem uma autoescola? Eu faço um tráfegozinho pago lá e pego uma turma lá de aula remota. Ela em tem Santa autoescola? Luzia, tem. Santa Luzia. Santa Como é que Luzia. chama a autoescola? Autoescola oficial. Oficial. Por que você não trouxe ela para bater um papo com a gente? Cara, ela queria. Ela queria. Você vai ter que voltar para trazer ela e o menino, né, cara? E o meu menino, eu vou te falar que assim, ele é rabo de foguete. Seu filho tem quantos anos? 5 anos. Ah, ia juntar com os nossos aqui, ó. Mas não vai faltar oportunidade não, né, Ronaldo? Espera, já estão agendando. Ela queria vir mesmo. Ela Já estamos agendando a volta dela. A volta dela, com ela. A repercussão foi grande lá na autoescola lá, que eu viria gravar com você. Porque você é respeitado, né, Ronaldo? Muito respeitado mesmo. Não sei por quê, mas... Não, sim, não sabe. Nós, né? Você sabe. Vocês. É muito respeitado, né? Inclusive, eu até não comentei com você, quando eu comecei a autoescola, eu tinha aquele CD seu na aula de legislação lá, a gente tinha o seu CD lá da aula de legislação. Hoje em dia é tudo por aplicativo. Agora acabou, né? Já tem aplicativo. A gente adquiriu, foi da época o CD, assim, você colocar o CD. A gente tem um material para instrutor aqui, depois eu vou te presentear com um, com certeza você vai ver como é que ajuda lá nas aulas também. O material do instrutor. Dentro dele tem o manual de fiscalização, caso o instrutor queira fazer uma pesquisa mais aprofundada de alguma situação no trânsito ali. Bacana. Tem todos os manuais técnicos de sinalização de trânsito. É bem completo. Bacana. Código comentado, código de trânsito comentado. E o código é aquela coisa, né? Fala assim, o trânsito brasileiro é feito pelo lado direito da via. Beleza, mas se eu andar do lado esquerdo, que infração que eu estou cometendo? Não é? Tem alguma resolução? Fala que as crianças têm que andar com dispositivo de retenção. Mas que dispositivos são esses? Quais são os critérios, parâmetros? O código não fala. Então, quando você comenta, você vai colocando os apontamentos para as resoluções, se é infração, que ficha do manual que está, quando caracteriza, quando não caracteriza. Quer ver? Tem umas, você vê como é que o negócio é tinhoso. Uma criança de 8 anos de idade está lá no banco de trás, sem cinto de segurança. E o pai ali andando com ela. Qual infração de trânsito deve ser anotada? Sem o cinto, a criança? 8, 9 anos,
Ela está na cadeirinha? Não, não. Já com Não 8 dá? anos já não tem cadeirinha, mas é só até 7,5, tá 7 anos, tá certo. Então ela está Ela está sem cinto no banco de trás. sem o cinto, não? Tá vendo? Aí é a hora que você vai no manual de fiscalização e pesquisa. Essa aí eu peguei o Gleidson, tá? É uma fera, um monstro no trânsito. É de infrações. Não é. A infração não é o 167, que é o do cinto, é o 168. É o artigo 168, que é a falta de dispositivo de retenção. Eu vou te falar por quê. E aí a infração deixa de ser grave, porque a do cinto é grave, e passa a ser gravíssima. Por quê? Porque a criança, até 10 anos, ela tem que andar com dispositivo de retenção. Sim. Mas como assim, professor? O assento de elevação só até 7 anos e meio? Mas é porque dos 7,5 até os 10, o cinto, para ela, é considerado um dispositivo de retenção, e não só um cinto de segurança. Então, se você está com uma criança maior de 10 anos... Tem a ali relação sem da cinto, altura, né? tem isso também. 45. Então, estão desconsiderando a altura. Só a idade para a gente... Você pega uma criança maior de 10 anos sem cinto, a infração de trânsito é sem cinto. Artigo 167, infração grave. Certo. 5 pontos no prontuário, R$ 195 de multa. Agora, se você pega uma criança de 8, ela já saiu do assento de elevação, ó, que é só 7,5, né? 9 anos, 10 incompleta, ainda não chegou no 10. E ela está sem cinto, a infração é no 68. Infração gravíssima. Você é instrutor, você é examinador. Gleidson, um dos maiores monstros da legislação de trânsito do Brasil. Essa aí eu peguei ele ao vivo, rapaz. Achei que ele sabia essa. Porque isso é uma pegadinha, né? Eu peguei ele ao vivo, ele caiu. Eu falei, outra aí. Mas não é fácil, não, essas situações. Aí qual que é a importância do instrutor ter esse material que eu digo? Você tem o artigo, você tem o comentário e o apontamento para a infração. Você já não comete esse erro mais. Verdade. Então, o instrutor ele não pode se basear em manual do aluno. O manual do aluno é para o aluno. O instrutor ele tem que ter um material mais profissional. E esse é um material que eu já venho montando há muito tempo. Você ganhou de presente. A autoescola oficial lá de Santa Luzia ganhou de presente. Que bom. Espero que ajude Agradeço bastante por eles. vocês lá. Agradeço pela minha esposa. É, isso aí. Agradeço. Vai te valer muito também. Com certeza. Você não fica lá assistindo aula minha, não. Com certeza. A gente vai encerrar esse episódio para depois falar de dia mesmo de exame. Como é que vai fazer? Não, vamos comentar de forma ampla ainda, que a gente ainda tem uns minutinhos aqui. O que você me fala hoje do processo de formação de condutores? A gente tem uma minuta no CONTRAN, Sim. passou por audiência pública, por consulta pública, mais de 27 mil comentários. E ali muitos profissionais apontaram, ó, isso. Eu tenho as minhas críticas ao atual processo. Você, o que você pensa assim? Eu acho que isso aqui poderia ser assim. Eu posso dizer a respeito, por exemplo, da legislação, no caso? O que você quiser, teórico, prático, direção, o processo de legislação. Eu acho que essa legislação deveria vir da escola. Quer dizer, já tem, né? Esse problema, só não é prático. Mas, cara, como que você vai cobrar das pessoas o trânsito? Se a gente não tem educação, cara. Hoje, a legislação não deveria ser ensinada na autoescola, não. Ela deveria vir da escola mesmo. Agora, eles estão querendo uma situação, né? Para ser aprovada essa situação da obrigatoriedade. Cara, usa o cinto, você tem que usar o cinto. Se você não usar o cinto, você vai ser multado. Criança, né, em outros países, a gente sabe, em países desenvolvidos, ela não precisa tomar uma multa para usar um cinto. Ela já aprende desde criança que ela tem que usar o cinto. Agora, querer colocar a legislação sem obrigatoriedade, na minha opinião, é colocar isso na escola. Aí sim, você não precisa obrigar. Mas se não colocar na escola, com certeza isso vai dar resultado, vai dar resultado lá na frente, no trânsito. Eu tenho certeza que vai. Até porque acho que a maior parte, né, dos acidentes de trânsito, dos problemas que a gente tem no trânsito, às vezes não precisa ser um acidente propriamente, ele é comportamental e não técnico. Exatamente. O motorista ele sabe dominar o carro, reconhece o básico de normas de sinalização para ele conduzir o carro, né, pelo menos dentro das regras. Quando obedece ciente que está desobedecendo, né? Mas é o comportamental que atrapalha. Os nossos meninos estudam em escola particular. Eles sempre tiveram aula de legislação de trânsito, de comportamento no trânsito. Casa habilitada. Mas nem toda criança tem isso. Eu, pelo menos, eu não tive quando eu estudei. Eu tenho certeza que tem muita escola por aí que não tem. Né? Um educador aqui com a gente, ele falou que é porque a escola particular, as públicas ainda não estão implementando, e deveria, né? Com certeza. Aí sim. Aí eu até concordo de tirar a obrigatoriedade. Você estuda de criança, ao invés de você ficar estudando coisas que não vão te levar a nada futuramente,
Estude coisa que realmente vai te dar um resultado depois, que é o trânsito, né? Você estuda, igual você falou, suas crianças estudando isso. Pensa, quando ela tiver a obrigatoriedade de fazer legislação, ela já sabe a legislação toda, não tem mais o porquê ter obrigatoriedade. Agora, um país igual o nosso, né, Ronaldo? Que a educação, infelizmente, né, zero. E que aqui tem ainda é fraca. Nós vamos tirar a obrigatoriedade da legislação? Eu acho complicado. E assim, o pessoal estuda legislação quando vai tirar a carteira, depois não estuda mais. Isso quando estuda, né, Ronaldo? Isso quando, infelizmente, vamos ser sinceros, existem situações que a gente conhece que as pessoas estão preocupadas com a biometria, mas com a legislação não, né? Então, infelizmente, a pessoa tem, é óbvio que são muito poucos, mas tem situações que as pessoas nem vê aula, não. Elas só compram a carga horária ali de alguma forma aí, que, né, eu prefiro não dizer. Treina simulado e quer passar na prova. E vai lá e quer passar na prova e não aprendeu nada, não estudou nada. A gente vê isso muito, né? Infelizmente, isso depois reflete no trânsito. Exatamente. Né? Reflete nos nossos filhos, né? Depois, futuramente. Você, como instrutor de teórica, você está atuando agora como instrutor de teórica, carga horária. Eu acho muito mal distribuída essa carga horária do curso teórico. O que você acha? Começar pela direção defensiva, né, com a quantidade grande, e a legislação com a quantidade pouca. Como é que com 3 horas aulas você passa a parte de mecânica, inclusive prepara seu aluno para a prova, porque você fala assim, a gente não gosta que fica queimando aula fazendo simulado, mas tem que fazer, o aluno precisa ver as questões, saber interpretar, lidar com aquilo, porque vai fazer uma prova escrita, né? Com certeza. Como é que com 3 horas aulas você faz isso? Ainda com agravante, você pega um conteúdo totalmente antiquado. Você vê, olha o conteúdo de mecânica dos falando carburador até hoje, falando... Né? Fala, gente, carburador até hoje. Fala. Oh, meu Deus. Isso é reflexo da avaliação. A gente vai conforme o Detran cobra. Né? Não tem jeito. Essa mudança acho que tem que haver sim. Isso aí sim. Eu acho que tem que atualizar essa situação. Agora, tirar a obrigatoriedade, eu não sei se vai ser bom para as pessoas. Eu acho que não vai ser bom. Exploram muito coisa irrelevante para a segurança, por exemplo, o Sistema Nacional de Trânsito. Não acho que tem que explorar. Não é muito. Eu falei explora muito, é um equívoco meu aqui. Eu falei errado. Cobrar isso em prova. Cobrar isso em prova. Eu também não... Senatran, o antigo Denatran, né? Detran, Ciretran, que nem existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou te dizer mais, se você não souber explicar isso, o aluno ainda vai sem saber nada mesmo a respeito do Sistema Nacional de Trânsito. Ele ainda... E o que tipo assim, porque é complexo mesmo. O que ele precisaria mesmo aprender, ele não aprende. Que é, por exemplo, ele foi autuado. Ele tem que saber que existe esfera municipal, estadual e federal. Qual foi o órgão que autuou? Então, ele tem que encaminhar a defesa dele para lá. Porque, às vezes, eles mandam um recurso lá para o Detran de um órgão municipal aqui que aplicou. Ou então foi a PRF. O cara não... Isso aí ele precisa saber, porque no decorrer da vida dele, ele vai lidar com isso, com questões de processo administrativo. Acho que dificilmente alguém passa uma vida inteira sem tomar nenhuma multinha, né? E lá o que menos fala é dos órgãos recursais, né, que é o Jari. Que expõe menos coisa lá no Sistema Nacional de Trânsito. Que você está falando. Pouco cobrado. Foi lá Jari, mas na verdade... Se você não souber explicar, a pessoa, igual você falou... Você quer ver outro tipo de questão que cai lá que eu discordo, acho um absurdo? É aquele perguntar a natureza da infração sem contextualizar. Foi o que eu fiz com você. Eu perguntei se uma criança de 8 anos no banco de trás, qual é a infração? É leve, média, grave ou gravíssima? Você já me induziu, né? Uma criança sem o cinto, você já vai logo na falta do cinto. Tem que contextualizar. Quando você entende a situação, a preocupação do formando ali, do candidato, não é saber se é leve, média, grave ou gravíssimo. É saber que é perigoso, que vai gerar uma autuação, uma multa, vai ter consequências para ele. É isso aí. Agora, é leve, média, grave ou gravíssimo? Na lata. Pô, é covardia, né? Ultrapassar pelo acostamento. Isso aí eu concordo contigo mesmo. Isso aí realmente tem que ter uma mudança a respeito do conteúdo mesmo, da situação, tem que mudar. Lá dentro do Detran, o pessoal que elabora essas questões... Será que tem a qualificação técnica para fazer isso? E difícil, cara, que igual o Detran do Rio Grande do Norte, por exemplo. Contrata a empresa para fazer, mas a empresa picareta também. O nível das questões. E aí? Como é que faz? A luta é para tentar criar um banco de questões nacional, com um pessoal mais qualificado, entendeu? Eu também acho que seria ideal. É igual um concurso público, né?
o concurso público é assim, né? Eles colocam aquela banca, pega melhores bancas para fazer as provas. Mas trânsito é um negócio tão tinhoso que até em concurso público dá muito recurso às questões de trânsito. Porque pouca gente que domina. Os que vão fazer. A conteúdo banca trânsito. ela tá preparada para aquelas matérias, mas para de trânsito não está tão preparada. Trânsito é um troço Verdade. complicado. Complicado, muito contestável. Até pelo fato de dentro do curso de Direito você não ter a disciplina trânsito. Você formou em Direito? Exatamente. Eu fiz até o 4º período de Direito. Mas Estudou trânsito lá? Não. Não Fiz até o estuda. 4º período só. No trânsito mesmo, depois de habilitado, você ultrapassou um carro pela direita, você não vai ser autuado. Pela direita, não, pelo acostamento. Você não vai ser autuado por ultrapassagem no acostamento e transitar no acostamento. Você não vai. Por quê? Porque uma infração decorre da outra. Como é que você ultrapassa pelo acostamento sem transitar no acostamento? Não é? Verdade. Então, a orientação é que seja assinalada aquela infração que melhor caracteriza o erro. No exame do Detran, inclusive, em orientação recente aqui no manual do Detran de Minas, eu vejo algumas situações orientando a assinalar as duas faltas. Por exemplo, o camarada botou uma terceira ao invés de colocar uma primeira e na hora de sair com o carro apagou o motor. Tanto o apagar o motor quanto errar a marcha são faltas médias. Se o examinador for marcar as duas, botou a marcha errada, deixou o motor apagar, interrompeu o funcionamento. Ele está reprovado. Só que um erro decorre do outro, cara. Não é? Por que o carro morreu? Porque ele botou a marcha errada. Então você marca uma coisa ou outra. Como é que o Detran orienta a marcar as duas? A orientação é as duas. Você concorda? A orientação é as duas. Não é? Se no trânsito... Eu entendi o que você falou. Realmente, se no uma trânsito coisa leva a outra. vai assinalar aquela que melhor caracteriza o erro, por que no exame se assinala as duas? Aí é crueldade também com o cara, né? Verdade. Errou a marcha e o carro morreu. Morreu porque ele errou a marcha. Não é? Tinha que assinalar só uma. É, assim como na baliza também, aquela situação do freio de mão, né? Aquela situação do freio de mão ali, tem duas faltas ali, o freio de mão e o painel, né? E muitas vezes tem gente que não sabe disso. Ah, mas só o freio de mão, não. O freio de mão, o painel, e depois vem essa situação que você falou do carro morrer também. Né? Ele arranca o carro, Tem morre, isso. tum. Aí junta tudo. Tchau pro candidato. Eu penso que isso aí é uma coisa que pode e deve mudar, porque você está penalizando o cara duas vezes num único erro. O carro morreu porque ele errou a marcha. Né? Não foi porque ele perdeu o controle dos pedais, não soube sair com o carro. Entendi. Então, esses manuais precisam ser revisados. Eu e a Fabi fizemos uma série onde em cada vídeo, nós comentamos cada falta daquela do bom senso, que aquilo não é do Detran de Minas, tá, gente? Aquilo está em resolução nacional, que todo o Brasil é assim. Mas cada Detran tem o seu manual, com as suas orientações, e quando que deve assinalar, qual deve ser o comportamento. Foi uma série muito interessante, Hélio, porque eu penso que o Detran pode copiar o que o outro faz de bom. Para ficar melhor, né? Não é? E aproveitar que alguém teve o trabalho de ir lá e analisar cada Detran e ver como é que o Detran de Goiás faria aqui, como é que o Detran de São Paulo faria aqui, como é que o Detran de Minas faz aqui. Nós fizemos isso. Nós fizemos esse estudo, gravamos um vídeo para cada falta, colocamos a série lá. Tem lá. Bacana. Fantástico, ficou bacana. Pena que poucos instrutores sabem dessa série. Até mesmo examinadores. E o Detran. Aproveita que alguém foi lá, fez o estudo, analisou. A gente está fazendo assim, mas eu acho que o Detran do Goiás aqui faz melhor. Aqui o Detran do Rio Grande do Sul faz melhor. Eu tive o prazer de ver um vídeo seu desse. Inclusive, você mostra, né? Você aparece lá você chegou a ver. Aparece, a gente fez os recortes. Tem o recorte lá de cada manual de cada estado. Não é bacana? Eu não vi a série toda, eu vi alguns vídeos e eu vi essa situação mesmo. Muito bacana mesmo. Muito bem Por feito. ali você vê, no lugar onde a o cara... diferença das coisas. O cara encostou no meio-fio. Um Detran reprova, considera falta eliminatória, e o outro não marca nada. Tem aqueles que marcam o intermediário. Por quê, né? Sendo que a resolução é uma só. Tem que entender por quê, analisar o porquê cada um chegou. Eu não posso entrar nesse mérito, né? Porque eu só acho que eu sei a pessoa ideal para trabalhar em cima disso aí, né? Acho que mas pode opinar. Não, posso opinar, óbvio. Eu só não posso discutir a situação de quem fez. A falta eliminatória de avançar sobre o meio-fio, aqui em Minas encostou, por menor toque que fosse no meio-fio, eles marcavam eliminatória. Agora, no manual recente, pediram para marcar falta grave e não eliminar o cara. Eu não concordava, porque, para mim, o avançar sobre o meio-fio era sobre é o quê? É subir.
E tinha Detran que, considerando isso, até porque um leve toque no meio-fio não é prejuízo para o veículo, nem para o trânsito, não expõe a risco de ninguém. Nem pro meio-fio prejuízo. Nem para o meio-fio. Um leve toque. É lógico que aquele descontrole bateu no meio-fio ali. Mas aí até o dia que o Detran do Rio Grande do Sul me mostrou uma outra situação. Olha porque que é bom a gente analisar todos para a gente... O que acontece? Você está com o carro aqui, você joga a traseira dele para você entrar na vaga. Na hora que a roda de trás encosta no meio-fio, a traseira do seu carro já está sobre a calçada. Concorda comigo? Olha onde está o eixo do carro e olha onde está o para-choque traseiro. Entendeu? Que sentido. E o veículo estar sobre o meio-fio não quer dizer que a roda tem que estar sobre o meio-fio, não. O veículo já está, né? É o para-choque, ele é onde inicia o seu veículo. Contudo, o que o Detran do Rio Grande do Sul fez? Para não ser injusto, eles consideram como limite uma linha que é pintada no pavimento, fica ali a uns 20, 30 centímetros do meio-fio, e aquela linha que é a referência para o alinhamento do carro, que é para o aluno não ficar preocupado com o meio-fio, entrar demais e a traseira lá em cima da calçada. Interessante. Aí dentro disso aí já ficou taxado. Ó, se você chegou com a roda lá no meio-fio, o seu carro subiu, ele está sobre a calçada. Ali, né? Então vai ser eliminatória. Porque a sua referência é a linha, não o meio-fio. E isso é padrão. No trânsito é assim. Eu sei que até tem municípios que pintam o meio-fio lá, mas sinalização em meio-fio não existe. A sinalização é no pavimento. Aqui em Manhuaçu agora eles consertaram. Todas as vias têm o pavimento com a linha de bordo. É aquela linha de bordo que é a nossa referência, não o meio-fio. Sim. Né? Inclusive para autuação. Você vai usar a linha de bordo como referência. Correto. E nem sempre nas áreas de exame tem as linhas de bordo. Normalmente não tem. Aqui tem agora, na área daqui tem. Você vai conhecer lá. Você fala muito, mas eu acabei falando mais de você. Eu sempre ganho. Eu sempre ganho. Quando eu cheguei, você estava falando menos. Acho que com o decorrer, eu cheguei falando muito. Aí com o decorrer do tempo, ele ultrapassou a mim. Exatamente. E pela direita, ainda no acostamento. É desse jeito. Isso é porque eu tô rouco, hoje eu tô falando menos. Eu notei. Aqui, seu presente. A Fabi é mais calada, né, Fabi? Eu só não dá brecha para falar. Eu não dou espaço para falar. Dois que falam demais, que hora que você vai falar? Vai tirar uma foto da turma aí, ó. Caneca da Legtrans. Atrás tem o QR Code, onde você tem acesso ao nosso canal. Bacana demais. A lista dos muito obrigado, gravados até hoje. Muito obrigado. No mais, muito bom receber você aqui. Para quem está vendo esse episódio de hoje, vai vir um outro semana que vem, na próxima quinta, mesmo horário, aí onde nós vamos combater. Porque nós vamos agora para a rua para fazer Fechou. Examina lá da cá. Vai sair até a faísca, cara. E aí a gente vem cá depois comentar para ver o que é que deu. Só o Ronaldo pode caça a carteira dele que não dá, não. Valeu, gente.